Então vamos continuar resolvendo as coisas. A gente parou aqui na questão 5 e descobriu uma coisa muito interessante, né? Quando tem essa notação estúpida aqui, que isso aqui é 5 vezes um terço, quer dizer, 5 vezes um terço não, isso é 5 mais um terço. Notação imbecil, mas a A gente já resolveu, né? Então vamos resolver a B aqui, dá um zoomzinho. Então eu tenho 12. E começou a cantar os galos, né? Galos e ganizés. Tem que ter paciência. Então isso aqui é 12 vezes 1 mais um terço. 12, não é vezes, cara. É 12 mais 1 mais um terço. É vezes, é claro que é vezes, né? Porque a gente tá fazendo multiplicação. Não, esse começo de vídeo aqui tá bom. Tá bem agradável. Então, é 1 mais um terço, né? Então seria você mais um terço. E na verdade tu não escreve o mais, tu só bota um terço aqui. Assim, desse jeito. Tem um espaço entre a fração e o número ali. E é isso. Então essa notação, isso aqui, escrever essa coisa desse jeito estúpido. Ai, mas não é estúpido. Olha, cara, eu não vi isso nos meus livros de cálculo e de física lá. Eu nunca vi essa notação aqui. Então, se ela não é uma coisa comum, não é utilizada com tanta frequência, é porque é estúpida, tá? Simples assim. Se fosse um negócio prático e útil no dia a dia, todo mundo teria adotado esse tipo de anotação. Então, o que isso significa? Essa porcaria significa a mesma coisa que escrever 1 mais um terço. Eu vi isso aqui no livro americano, então dá pra dizer que em alguns lugares isso aqui é usado. Não significa que seja bom. Só que o que mais que a gente descobriu? Que quando tá escrito desta forma, tu não poderia, porque assim, ó, eu tô reescrevendo o que tá escrito aqui em cima, né? Então, isso aqui significa 12, que multiplica, faz o vezes, vamos botar um pontinho aqui. 12 vezes 1 mais um terço. É isso aí. Se tu fosse ler, se alguém pedisse para te ler o que está escrito ali, tu leria assim, 12 vezes 1 mais um terço. Só que tu não pode fazer 12 vezes 1 e depois somar com esse 1 terço aí. Não. Se tá com essa pedaço de lixo aqui de anotação, o que tu tem que entender é que é como se isso aqui tivesse entre parênteses. Então tu tem que resolver isso aqui primeiro para depois multiplicar pelo 12. Senão não dá certo. O livro disse isso pra gente? Não, ele não disse. Ele tinha a obrigação de falar? Claro, né, cara? É óbvio que tinha. Mas o livro do ano anterior provavelmente falou isso e o autor mostrou. Pois é, eu não fiz o livro do ano anterior, então eu não sei. Mas vamos lá, vamos resolver isso aqui. Então eu tenho que somar, então tenho que fazer primeiro essa parte aqui para depois multiplicar pelo 12. Então aqui é 1 mais um terço, não é mesmo? Então a gente vai fazer isso aqui primeiro e deixar de reclamar. Não adianta reclamar, né? Eu estou falando para as paredes mesmo. Então, o que eu tenho aqui? Vou multiplicar esse 1 por 3 e dividir por 3 para ter uma coisa equivalente, né? 3 sobre 3. Eu já mostrei como é que a gente faz isso sem recorrer a esse atalho aqui, né? De estar multiplicando e dividindo pelo mesmo denominador do que tu quer somar ali. Então, isso aqui 3 por 3 continua sendo 1, então não alterei nada, mais um terço. E agora eu consigo fazer essa soma. 3 mais 1 dá 4 e tu mantém o denominador aí, né? Fica aí, 4 terços então. Agora sim tu multiplica pelo 12. Então isso aqui é a mesma coisa que 12 que vezes, vou botar o asterístico aqui, ó, 12 vezes 4 terços. Agora sim. Então aqui está multiplicando, 12 dividido por 4 dá 4, 12 dividido por 3 dá 4, então ficaria 4 vezes 4 que dá 16. Muito bem, só que esse meu 6 aqui ficou muito atrapalhado. Então se fosse fazer essa multiplicação,
a resposta é 16, que é o que tu tem que obter. Vamos voltar, vamos verificar se é. É mesmo, exatamente. Por que que essa notação aqui, só para só para acabar com esse assunto de uma vez por todas, por que que isso me incomoda? Porque toda vez que eu vejo essa coisa aqui, ó, que nem isso aqui, e aí não tem um sinal nenhum aqui e tem uma fração do lado. O que que na maioria dos casos tu entende que está acontecendo? Tu entende que é 1 vezes a fração. Ah, mas tu tá exagerando. Não, não tô exagerando. Pega qualquer livro de física aí e vai olhar a resolução das contas. E geralmente, quando tem um número multiplicando uma fração, é dessa forma que a gente escreve. Então, quando tu tivesse 5 aqui sem sinal nenhum e 1/3, tu entende que é 5 vezes 1/3. 5 vezes. Mas não é. Nesses casos aqui não é. Então, é só isso que me incomoda nesse tipo de anotação aqui. Mas já que a gente entendeu como é que ela funciona, já que a gente entendeu que quando o número, essa soma aqui, o D1 mais 1/3 está escrito desta forma, tu tem que fazer isso aqui primeiro para depois fazer qualquer outra coisa ali, para multiplicar, para subtrair. Tu tem que resolver essa parte primeiro. Que nessa daqui, ó, tu tem que resolver 1 mais 1/6 primeiro, como se isso aqui tivesse entre parênteses, para depois querer fazer multiplicações aqui por esses outros fatores. Então resolve essa coisa primeiro. A gente vai ficar fazendo todas essas? Não, né? A gente já entendeu como é que funciona, já fez alguns exemplos, a gente vai avançar. Como eu falei, multiplicação não é a parte mais difícil. Quando tu está multiplicando uma fração por outra, ou um número por uma fração. O difícil é divisão de frações, é somar frações quando o denominador é diferente. E isso aí é difícil. Multiplicar duas frações é tranquilo, a não ser que tenha essa notação, essa porcaria de notação aqui, que aí tu tem que olhar para essa coisa e falar: ai, que lindinho, vou ter que fazer isso primeiro. Então, em vez de colocar entre parênteses 1 mais 1/6, não. Ele escreve 1 e aí a fração na frente. É só isso. Mas eu tenho que olhar para essa coisa e entender que é 1 mais 1/6 e é como se estivesse entre parênteses e eu preciso resolver primeiro, porque se eu não fizer isso primeiro, eu não vou acertar a resposta. Então, a gente já entendeu isso, vamos prosseguir. Tá? E daí, daqui a 5 vídeos, eu descubro a grande utilidade de escrever dessa forma aqui, que essa notação simplifica coisas muito mais complexas. Pode ser que isso aqui tenha utilidade gigantesca. Eu nunca vi, ninguém nunca me disse, nunca vi ninguém falando sobre essa notação, escrever dessa forma aqui, e a grande utilidade disso para matemática. Então eu vou assumir que isso aqui é só uma modinha e que passou e não foi adotada pela maioria. Então é só isso. Então, Cis, o que temos por aqui? 8 vezes 2/3. De novo, esse 8 aqui a gente já viu, que tu entende que é como se fosse 8 dividido por 1. Então, se tu tem uma multiplicação de duas frações, tu multiplicaria o numerador pelo numerador. Vamos escrever aqui, não é? Vamos escrever. É preciso de vez em quando, né? Esse meu 8 aí ficou meio feio, hein? E eu reclamando a notação que os caras usam, né? Então tu tem 8 vezes 2/3. 2/3, beleza. Tudo bem, fazer o nosso 2 aí e o 3 aqui. O 2 ficou meio perdido, mas tá bom. Como é que eu tenho que olhar para isso aí? Eu tenho que olhar para esse 8 e entender que isso aí é 8 dividido por 1. Por quê? Porque me ensinaram a multiplicar frações dessa forma. Então, numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Ai, mas é 1, para que tu vai estar escrevendo? De novo, para te cair na regra geral. Quando tu tem uma multiplicação de duas frações, tu multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, tu faria 8 vezes 2, que dá 16. E 3 vezes 1 na parte de baixo, né, para os denominadores,
que vai dar 3. Então essa é a resposta. E a gente, na vasta maioria dos casos, tu sempre tenta cair para o caso geral, para aquele que já te ensinaram a resolver. Tu sempre tenta deixar a tua pergunta na forma de uma coisa que tu já viu a resposta, viu como chegar na resposta. A gente tá sempre fazendo esse tipo de coisa. Por isso que tu tá vendo o 1 aqui, dividindo 8, ou tu encontrou uma fração que a resposta dela é equivalente ao 8 aqui, né? O valor da resposta da fração desta fração aqui, desta fração aparente, é 8. Então, tu não tá alterando nada no final das contas, né? Continua sendo o teu 8, só que nesse caso aqui, tu tem uma fração bonitinha, tu sabe quem é o numerador, tu sabe quem é o denominador dela, e aí tu já te ensinaram a fazer multiplicação de duas frações, e aí tu faz assim, agora eu posso multiplicar tranquilo, porque eu sei que é numerador com numerador e denominador com denominador, viu? Nesse caso aqui tu tem um 8 que está multiplicando uma fração. Aí você fala, ih, mas um 8 multiplicando uma fração? Ninguém me ensinou a fazer isso. Pois é, então ninguém te ensinou a fazer desse jeito aqui de cima, mas desse jeito aqui embaixo tu já sabe resolver. Coisa boa, né? Então vamos voltar para cá. 16 terços é a resposta e a gente não tem como simplificar mais do que isso. Então fica assim. Vamos fazer mais... apertei de novo na porcaria do mouse sem querer. Vamos resolver mais alguma dessas aqui? Não tem porquê, né? É muito uma repetição e de novo, esse tipo de conceito aqui é o fácil, já falei. Isso aqui a gente vai estar sempre usando, mas o importante é soma, subtração quando o denominador é diferente ou divisão de frações. Aí tu vai ver eu parando e resolvendo mais questões desse respeito, desse tipo, né? Então vamos ver o que temos para 7. Dada a expressão 3/5 vezes m dividido por 2 vezes 7 dividido por n, calcule o seu valor nos seguintes casos. Aí é só substituir m por 1, n por 4 aqui no primeiro e vai cair em 3 frações desse tipo aqui, né? Depois que tu fizer a substituição do m e do n, vai voltar para ser essas coisas aqui que a gente já sabe fazer, nada muito complicado. Simplificação. Em alguns casos, podemos efetuar simplificações antes de multiplicar. É verdade. Vamos ver se tem alguma aqui que a gente possa fazer uma simplificação antes de fazer as multiplicações. Se a gente acha já nesses exemplos. Obviamente que não vai ser tão fácil, né? Não tem nenhuma. Mas aqui ele vai mostrar as frações mais fáceis. Sei lá, do tipo a gente poderia ter 8 meios aqui, que multiplica quanto, sei lá, 27, vamos botar um número feio aqui, né, uma coisa que não é tão agradável de multiplicar. Então, que multiplica 27 sobre 5, por exemplo, coisa assim. Esse 8 meios aqui, se tu dividir em cima e embaixo por 2, tu ficaria com 4 sobre 1. Deixa o 1 ali, tá? Para te saber que tu tem numerador e denominador. Então é uma fração multiplicando outra. E tu já sabe como fazer a multiplicação de duas frações. E aqui tu continua com o teu 27 sobre 5. Então é muito melhor fazer 4 vezes 27 do que 8 vezes 27. É muito mais agradável, um número menor. Tu tá fazendo a multiplicação muito mais tranquilo do que fazer 8. Então sim, a gente pode fazer as simplificações quando possível antes de fazer as multiplicações, ajuda bastante. Vamos voltar pro livro, vamos ver o que ele tem para dizer para nós aí. Em alguns casos, tá, podemos efetuar simplificações antes de multiplicar. A simplificação é feita com numerador e denominador da mesma fração, claro, né? Tu não pode alterar só uma das partes e obter uma resposta completamente diferente para aquela fração. Não ia ser uma fração equivalente, né? Ou então com o numerador de uma fração e denominador da outra. Sim, claro, tu só mexe em uma delas. Ah, tá, desse jeito também. Por quê?
Por que a gente pode fazer isso? Porque tu pode tomar essa liberdade de fazer essa simplificação aqui, do jeito que está aqui. Então vamos copiar essas duas aí. 5 sétimos. Cara, que coisa boa ter um negócio infinito que não precisa estar dando zoom e arrumando, indo pro canto. Nossa, é outros 500, né? É outros 500. Eu sou antigo, né? Só referências antigas. Só gírias de 1800 que eu uso, é complicado. 5 sétimos, 2 quintos, não é mesmo? É a mesmo. Não gosto de usar o x aqui porque x, né, a gente lembra da variável e tudo mais. Então vamos usar o asterisco, ou o pontinho ali. E eu já me esqueci os números, né? Porque eu sou velho e a memória não ajuda. Pois é, 2 quintos. Então, por que o meninão simplificou 5 com 5? Veja, tu tá multiplicando esses termos, né? Tu pode reescrever isso daqui, inclusive, dessa forma, ó. Veja, olha a liberdade que tu tem quando tu tá fazendo a multiplicação. Isso é impressionante. Isso tu pode reescrever essa multiplicação de duas frações aí como se fosse 5 vezes o 2, vou botar um pontinho aqui, dividido por 7 vezes o 5. Tá vendo? Tu pode escrever tudo como se fosse uma fração só. Isso é a liberdade, isso é a beleza de tu fazer multiplicações, né? É gigantesca a liberdade que tu tem. E aqui, a tua liberdade para fazer as divisões também é grande. Porque tu não precisa fazer o 5 dividido pelo 7. Tu pode reescrever essa fração aqui como se fossem duas frações, mas não do jeito anterior que a gente teve ali. Tu pode reescrever isso como se fosse 5 dividido por 5. Esse 5 aqui eu já me perdi. Os dedos começam a congelar. Vezes 2 dividido pelo 7. Então tu pode escolher a ordem que tu vai fazer essas divisões. Claro, né, tu não pode exagerar aqui, a gente só inverteu ali. E escolheu dividir o 5 pelo 5 e multiplicar pelo resultado da divisão de 2 por 7. E são coisas equivalentes. Então é por isso, porque o que na verdade aconteceu foi isso daqui, ó, tu escolheu uma ordem diferente para fazer as divisões. Nesse primeiro caso, o que tu ia fazer? Tu ia dividir o 5 pelo 7, depois multiplicar o resultado dessa divisão aqui, do 5 pelo 7, pelo resultado da divisão de 2 por 5, tá? Fazer isso aqui. E aí tu ia obter a resposta. Nesse caso aqui, o que a gente ia fazer? Em que ordem tu ia fazer as coisas? Tu ia multiplicar o 5 pelo 2, multiplicar o 5 pelo 2 na parte de cima, para depois dividir isso pelo resultado pela multiplicação do 7 pelo 5. Então são coisas completamente diferentes, tá? Aqui é 5 vezes 2 ia dar 10, dividido por 35. Aqui tu ia ter, vai dar 0, alguma coisa, vezes 0, alguma coisa. Né? E nesse caso aqui tu ia ter 10 dividido por 35. Vê que de qualquer forma vai dar o mesmo valor, mas os passos que tu faz para chegar no mesmo resultado são diferentes. E desse jeito aqui a gente escolheu dividir o 5 pelo 5 e multiplicar isso pelo 2 dividido pelo 7. De qualquer dessas três formas aqui, tu vai obter a mesma resposta. E tu ainda poderia fazer o seguinte, deixa eu pegar a caneta de novo, dizer não, eu quero fazer o 5 vezes 2, 5 vezes 2, dividido pelo 7, para multiplicar o resultado dessa divisão aqui por 1 dividido por 5. Entende? Então, tu também pode fazer isso. E vai entregar a mesma resposta. Tu vê a flexibilidade que tu tem.
E para que eu fiz tudo isso aqui? Só para te mostrar que essa simplificação, tem um 5 em cima e tem um 5 embaixo, aconteceu porque na verdade o que eu fiz foi trocar a ordem das divisões que eu ia fazer. Primeiro eu escolhi fazer 5 dividido por 5, e para multiplicar isso pelo que o resultado dessa divisão aqui pelo resultado da divisão de 2 por 7. E aí 5 dividido por 5 é 1. Então ficaria 1 vezes 2 dividido por 7. Por isso que daí mostra que corta e o que te sobra no final? Sobra 2 sétimos, né? Mas o que na verdade aconteceu? Tu dividiu 5 por 5, deu 1, e tu tem que multiplicar esse resultado pelo 2 dividido pelo 7. Então eu não sei, depois de um tempo eu fiquei assim, cara, eu não gosto muito desse negócio de corta em cima, corta embaixo, isso aí não ajuda ninguém. A pessoa não entende o porquê que isso aconteceu. Claro, é lindo para quem tá ensinando, cara, tu não tem tempo para estar discutindo essas coisas, parar a aula, tem gente que vai ficar conversando, sarneando, incomodando. Então é mais prático tu falar, corta em cima, corta embaixo, é o mesmo número, acabou, tá multiplicando, tá dividindo, vai embora. Do que tu parar tudo que tu tá fazendo para mostrar o que tá acontecendo realmente, que escolha tu fez para chegar na resposta. E que qualquer uma dessas escolhas aqui vai te entregar a mesma resposta. Isso é mais bonito ainda. E aí tu vai falar assim, mas por quê? Tem como mostrar, demonstrar isso daí? Não sei, provavelmente, com certeza, talvez a matemática é bem estruturada, né? Então, provavelmente tem uma demonstração, tu consegue demonstrar por quê. Porque tu pode alterar o caminho que tu vai tomar para quando tu tá fazendo essas multiplicações e frações, e mesmo assim, escolhendo caminhos diferentes, tu consegue chegar na mesma resposta no final. É que nem eu disse, tem coisas que nesse momento aqui o melhor que tu tem para fazer é aceitar que elas funcionam, do que começar a se perguntar o porquê, e onde é que tá, e que conteúdo é esse, e quem é que explicou isso aí pela primeira vez e tudo mais. O melhor agora é simplesmente aceitar essas coisas aqui, usar, entender, né, que dá pra gente escolher fazer essas divisões, essas multiplicações em ordens diferentes e não vai alterar o resultado. Então a ordem dos fatores não altera o produto, não é mesmo? Do que ficar se perguntando de onde é que veio isso daqui e por que funciona, tá? Eu não tenho condições de dizer o porquê que funciona, eu só sei que funciona e tô demonstrando o mínimo, né? Que é isso daqui. Pelo menos isso já é um começo, né? Então vamos voltar pra cá, para o corta aqui, corta ali que ele fez. E aí, cara, pra que isso? Pra que? Isso aqui é loucura. Clica, ele troca de folha. Isso aqui é loucura da cabeça do cara que programou esse pedaço de lixo aqui. Mas tem que ter paciência, tá? Então ele simplificou, então aqui ficaria 1 sétimo vezes 2 dividido por 1, que é a mesma coisa que 2 sétimos, né? 1 vezes 2 sétimos, que dá 2 sétimos aí. Simplificação, bonitinha. 6 e 8, 6 oitavos vezes 7 quintos. Aqui ele está dividindo em cima e embaixo por 2. Então, o 6 dividido por 2 vai dar 3. E o 8 por 2 dá 4. Daí ficaria 3 quartos vezes 7 quintos. Que daí seria o 3 vezes 7 dá 21. E o 4 vezes 5 que dá 20. Tá aí. 21 sobre 20. Não é nada demais, né? Essa parte de multiplicação realmente é muito agradável de fazer. Porque ela não oferece muita dificuldade mesmo, né? Simplifique antes de efetuar as multiplicações. Aqui, né? Corta aqui, corta ali, né? Aquela loucura toda. Então esse 3 aqui e esse daqui vão-se embora. Um tá multiplicando, o outro tá dividindo. E aí fica só 2 sétimos, né? Mas a gente não vai perder tempo com essas coisinhas muito banais aqui. Simplifique antes de efetuar as multiplicações. Legal, legal. Aqui só adicionou mais uma fração. Grande coisa. Tu faria por partes, né? Faria essas duas primeiro, dá uma olhada se tem como fazer alguma simplificação nessas duas. Não tem.
Ah, e entre essa do meio e essa última aqui, a terceira, tem como simplificar alguma coisa? Talvez tenha. Então tu vai fazendo isso, não tem mistério nenhum. É isso. Fração de fração. Fração de fração. A proposição de, quando colocada entre duas frações, significa multiplicação por. Multiplicação por? Multiplicado por. Bom, tá, desculpa. Desculpa. Então, 4 quintos de 2 terços é igual a 4 quintos vezes 2 terços. 2 terços das pessoas ou da população de uma cidade. Então, significa que é 2 terços vezes o valor da população da cidade, né? O número de pessoas. Então, o D é isso. Tá, também é outro conhecimento que a gente já usa, mas é bom reforçar isso então. 4 quintos de 2 terços faz 4 quintos vezes 2 terços. Legal. Calcule. Então, pouco importa a resposta, né? 1 meio de 3 quintos. Vamos anotar alguma coisa que a gente tá usando só aquele coisa lá, fica muito feio, né? 1 meio de... Olha, já vai fazendo, cara. 1 meio de quanto? 3 quintos. Então, vamos organizar o que isso significa. 1 meio de 3 quintos. Isso é a mesma coisa que 1 meio vezes 3 quintos. Então, a gente pode traduzir esse D aqui como se fosse vezes. Então, vou botar um vezes aqui. Tá traduzido. Que legal. E tu vai dizer assim, mas e que grande utilidade? Não, inicialmente são coisas simples assim, mas aí que nem aquela coisa de falar assim que 2 terços da população, e aí tu entende que tu tem que fazer 2 terços vezes o número de pessoas, né? Então, quando fala da AD ali, tu vai fazer vezes. Isso aqui é os mais básicos, é só pra gente entender o conceito, né? Então aqui, pra multiplicar, na verdade eu nem preciso ir pra outra coisa, eu faço aqui mesmo. E na verdade eu nem preciso fazer fora, né? Eu posso vir aqui dentro da coisinha aqui, ó. Se ele permitir que eu faça, né? Coloco o sinal de igual. E aqui, tu multiplica os numeradores, um pelo outro. Então vai ficar 1 vezes 3 vai dar 3. Dividido por os denominadores, né? 2 vezes 5 que dá 10. Então, no final das contas, a resposta é 3 décimos aí. Legal, muito bacana. 1 meio de 3 quintos é 1 meio vezes 3 quintos, que dá 3 décimos. Não é aqui, não é pra cá, é aqui, Alt Tab. E tá aí, 3 décimos. Aí tu viu a resposta, por isso que tu acertou, né? E assim, às vezes parece chato eu ficar fazendo essas imitações, mas é por conta do canal, o outro canal que eu tive, né, cara? Eu tive tanta dor de cabeça, assim, por pessoas que, vou colocar muito entre aspas, achavam que eram meus amigos, e aí tomaram a liberdade sem me falar nada, óbvio, né, senão não ia ter, não ia ter sentido nenhum, de começar a fazer um monte de comentário no canal, a respeito das coisas que eu falava e tal, mas tudo comentário negativo, e não é só um comentário negativo bobo, como a pessoa me conhecia um pouco, então as coisas que ela falava, ela sabia que ia acertar, sabe? Ia dar bem no meio, assim. Que era um negócio que ia me irritar, ou deixar triste, ou magoado. Então a pessoa, já por ter conhecido um pouco, né? Ela já tem uma noção das coisas que te afetam de algum jeito. Então, sem me falar nada, essas pessoas, que hoje em dia, com toda certeza, eu não mantenho nenhum laço de amizade, nem nada, nunca tive, né? Só conhecido mesmo. Mas a pessoa, não, é amigo, vamos zoar, vai ser engraçado. E aí teve um monte de comentário, mas um monte de coisa assim, desse tipo que eu não sabia quem era que tava comentando, né? E aí eu ficava, caramba, cara, pô, esse aí acertou. Esse ele acertou bem no meio mesmo, cara. E daí tu ficava mal, né, cara? Falava, pô, mas caramba, velho, eu achei que
tava tão ruim assim as coisas. Aí que eu digo e tal. E daí depois tu descobre, né, que eram os caras e fala, ah, cê... Daí tudo vai embora, né? Todos aqueles comentários, ele não... Por, não necessariamente que eu esqueça do comentário e falar, ah, a crítica não tem relevância ali. Não, mas vai embora. Todo o peso daquela crítica vai embora. Podia estar certo as coisas que o cara disse, as críticas que fez. Mas aquilo vai tudo embora. Assim, tu fala, só aquele merda ali, ele não tava fazendo isso com o intuito de realmente criticar, não, era só pra incomodar mesmo. Não era uma reclamação, não é que ele se sentiu ofendido por alguma coisa que eu disse ou achou que era muito estúpido, não. Ele estava procurando uma maneira de reclamar. Qualquer coisa que ele encontrasse, que ele pudesse apoiar para escrever alguma coisa negativa sobre, ele ia fazer. Então aquela crítica não tem peso nenhum, né? Mas então eu já estou me prevenindo para isso, né? A resposta, de fato, a resposta tá ali, mas pouco importa a resposta. Claro, para questões simples assim, parece que basta tu olhar para o gabarito e qualquer um grava o vídeo, né? Não precisa saber nada. E pode sair gravando, mas não é bem o meu caso. Eu não tô interessado na resposta, né? É uma fatalidade esse livro aqui ter vindo com um gabarito aqui na frente das coisas, mas foi o livro que eu consegui na época, é o que deu para fazer. Então vamos seguir aqui. Essa C eu não sei a resposta e a D também. Então vamos pegar a C, por exemplo. Vamos organizar aqui. Essa daqui é a A, né? Então vamos para C. O que é a nossa C? 1/7 de 5/4. Se eu puder escrever, eu agradeço. 1/7 de 5/4. Isso é igual a alguma coisa. Vou botar o sinal de igual aqui. Então o que quer dizer 1/7 de 5/4? Quer dizer 1/7 vezes 5/4. Deixa eu só, se eu conseguisse copiar, eu agradeceria. Obrigado. Então a gente traduz esse D aqui para vezes. Isso aqui vem a ser igual, eu queria dizer, mas aí, obrigado. Vem a ser igual a quanto? Bom, basta multiplicar os numeradores, né? Vai dar 5 vezes 1, que dá 5. Embaixo 7 vezes 4 dá 28. Então essa aí é a nossa resposta para essa fração. Multiplicação de frações. Vamos ver? Não, mas não aqui, né? É Alt Tab agora. Até eu me acostumar, né? Que eu tenho coisa na outra área de trabalho e tudo mais. Vai ser um saco. 5/28. Será que eu fiz certo? Fiz certo. 5/28. Tá. A gente fez um exercício. Eu falei, mas... Não, a gente fez o A e o C, né? Então tá bom. Já é o suficiente para essa parte. Divisão. Aqui é que a coisa... Aqui é que tu tem que decorar uma regrinha que eu sempre faço questão de enfatizar a importância. Chegamos na parte chatinha de fazer. É essa parte aqui que é complicada. E a parte inicial, que eu falei, quando tem soma e subtração. Aí. Então vamos lá. 1/2 dividido por 1/6. Então aqui ele faz o desenho. Não sei, cara. Esses desenhos não me ajudaram tanto assim. Olhar para esse desenho aqui, não sei, não me auxiliou em nada. Então vamos escrever aqui 1/2 dividido por 1/6 e vamos tentar resolver isso. 1/2 dividido por 1/6. Isso igual a alguma coisa. Então, tá bom. 1/2 dividido por 1/6. Qual é a regra que a gente utiliza? Que eu utilizo e todo mundo aprendeu, né? Tu mantém a primeira fração aqui, que está sendo dividida pela outra. Tu mantém essa fração do jeito que ela está aí. Então vai ser 1/2. E tu multiplica pelo inverso da segunda fração. E segunda fração, entenda por segunda fração esse 1/6 aqui. Então tu inverte ela, é o contrário, né? Se 1 está sendo dividido por 6, quando tu inverter,
vai ficar 6 sendo dividido por 1. E é isso aí. É só essa regrinha. Tu mantém a primeira fração do jeito que tá, tu copia ela certinho e multiplica pelo inverso da segunda. Então tu cai numa coisa que tu tinha uma divisão de duas frações, tu consegue encontrar uma maneira equivalente de chegar na mesma resposta, só que agora fazendo uma multiplicação de frações. Então tu cai numa coisa muito mais simples do que tentar resolver isso daqui, né? Que a gente já viu, multiplicar frações é muito mais agradável. É a parte mais agradável que tem de todas, fazer multiplicação. Porque a gente já sabe que aqui é só multiplicar numerador com numerador e os denominadores ali. Então vai ficar 1 vezes 6, que vai dar 6. E isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Isso daqui é 6 dividido por 2, que dá 3. Então a gente cai nas regras anteriores, né, de multiplicação, muito mais simples, muito mais agradável. A única coisa que tem que lembrar é isso, ó, tem duas frações, uma dividindo a outra, então tu vai manter uma sendo dividida pela outra, né? Tu vai manter a primeira fração do jeito que ela tá, vai copiar ela e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. E é só isso que tu tem que fazer. E isso daqui é equivalente, vai te dar a mesma resposta do que se tu fizesse essa divisão. Então é só a maneira equivalente de fazer. E de novo, tu pode chegar assim e falar, ah, mas como é que isso funciona? Por que que funciona? Aí eu te digo, nessa altura do campeonato, o melhor que tu tem a fazer é só aceitar que funciona, testar se tu tiver alguma dúvida, ficar desconfiado, mas será que para tudo vai funcionar sempre? Pega alguns valores, testa e depois aplica. Só isso, não fica procurando o porquê das coisas, porque tu vai ter bastante dificuldade de encontrar e muitas das respostas que tu encontrar vão ser bem complexas. Então não vai ser uma coisinha simples assim, ah, não, é porque é porque A mais B é igual a C. E é só por isso. E tu vai falar, ah, tá, então eu entendi. Não. Respostas para esse tipo de coisa aqui vão ser complexas. Tu vai precisar de muitos conhecimentos, vai ter que saber um monte de coisa até chegar nisso. É tipo aquelas porcarias lá que eu tive uma professora que falou que tinha comprado coisa para um final de semana lá, que ela participar de umas palestras de um coach quântico. O cara que não era professor de física, não entendia nada de matemática, mas mesmo assim estava falando sobre física quântica. Essa pessoa que não entende nada de matemática, nada de física, não tem qualificação nenhuma para falar sobre mecânica quântica, porque para começar a falar sobre esse assunto tu precisa saber um monte de coisa, um monte de matemática, um monte de física para começar a falar sobre isso. Então a mesma coisa de tu ir começar, ah, eu me interessei por física quântica, mesma coisa uma pergunta sobre isso daqui, me interessei pelo assunto, tu começa a pesquisar, quanto mais tu pesquisa, mais as respostas que tu obtém são dependentes do conhecimento que tu tem prévio ali, depende que tu saiba de algumas coisas, tu precisa conhecer um monte de assuntos de matemática, um monte de assuntos de física, para te pegar aquela resposta sobre o assunto e falar, ah tá, eu entendi, agora eu sei por que chegaram nisso. Então é a mesma coisa isso daqui. Tá? Então o melhor de tudo é só aceita a regrinha, usa ela, vai ser bonita, vai te ajudar bastante. Mas é só isso por enquanto. Se tu for muito curioso, bom, talvez o teu futuro seja na área de exatas, talvez um curso de matemática te ajude, ou um curso de engenharia. E é isso, né? A minha recomendação é essa, não tem mais nada para lhe dizer. Vamos ver quanto é que deu de resposta aqui. Que esse rapaz obteve 3. Ele obteve 3 de resposta. Então, como é que ele chegou nisso? Dividindo a parte riscada, 1/2 por 1/6, aí observamos que o resultado é 3. 3 partes, ou seja, 1/2 dividido por 1/6 é 3.
Legal. Agora observe a operação abaixo. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. É só isso. Concluímos que, para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Pelo inverso da segunda, ele também serve. Então é só essa regra aqui. Esta maldita regra é muito importante. Isso daqui tu precisa decorar. Raramente eu vou parar e falar para vocês assim, olha, isso aqui tu tem que decorar e tal. Mas essa daqui é uma daquelas que tu precisa decorar. Ah, mas eu queria entender. Não me interessa. Primeiro decora. Depois, se tiver muita vontade de saber o porquê que isso funciona, aí tu vai atrás. Mas isso daqui tu precisa decorar. Frações aparecem em tudo que é canto. E quando ela não aparece, tu força aquilo ali a virar uma fração. Tu força aquele número a virar uma fração. Que às vezes é muito mais conveniente. Que não te falei, se tu cai em algumas multiplicações, é muito mais conveniente lidar com frações do que com um número só. Então, é isso, cara. Decora isso daqui, tu precisa saber. E ó, divisão de frações, o que que eu faço? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Só isso. Quem é a primeira é a que está sendo dividida pela outra fração. Então, 1/6 está dividindo 1/2. Então é isso, só. Exemplos. Olha, temos exemplos. 2/3 dividido por 5/2. O que tu faz? Mantém a primeira, 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então ficaria 5/2 invertido, dá 2/5, né? O 5 está em cima, ele vai para baixo, e o 2 está embaixo, vai para cima. E aí só fazer a multiplicação, que é muito agradável de fazer, né? A gente já viu isso, não precisa nem falar para vocês o quanto é agradável fazer multiplicações. Então, vamos aqui ter as respostas. Então não vamos fazer essa, vamos pegar as que não tem resposta aqui para evitar sarneação aí. 7/8 dividido por 3/4. Então, essa é a 1F. Vamos escrever aqui. 7/8 dividido por 3/4. Só isso, só isso. 7/8, 3/4, exatamente. Tá. Então, a regra não. Opa, eu escrevendo errado. A regra não prejudica a gente em nada, então vamos segui-la. Mantém a primeira fração do jeito que está, 7/8, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso vai ser o 4 que está embaixo, vai para cima, então 4/3, né? 3 está em cima, vai para baixo. Então tá bom, então é isso. Simples assim. E cantam os galos e os ganizés de madrugada. Que hora é agora? 5:18, tá no direito deles de cantar, né? Quem é que vai dizer que não pode? Então o que que vai dar aqui? Bom, agora a gente caiu numa multiplicação, coisa muito feliz, muito alegre, muito contente. Então basta multiplicar numerador com numerador. 7 vezes 4 dá 28. E denominador aqui com denominador. 3 vezes 8, 24. Essa é a fração, essa é a nossa resposta final? Não necessariamente, né? Essa não é a fração irredutível. Eu ainda consigo simplificar isso daqui. Então é o que a gente vai fazer. 28 e 24 são divisíveis por 4, né? 4 vezes 7 dá 28 e 6 vezes 4, ou 4 vezes 6 dá 24. Então se eu dividir o 28 por 4, dá 7. E se eu dividir o 24 por 4, dá 6. Então essa aqui sim é a fração irredutível, tá? Não tem um número que divida tanto a parte de cima quanto a de baixo. É o mesmo número, né? E deu a divisão inteira. Então, até porque o 7 é um número primo, né? Só ele
e 1 dividem ele. Então é isso. 7/6 é a nossa resposta. Eu sempre esqueço, cara. Não posso trocar para essa área de trabalho. Alt Tab. Tentar subir aqui para não ver a resposta das outras. É isso aí. 7/6 é a fração irredutível, né? Então vamos ver se a gente faz mais. Dá pra fazer essa H aqui. Vamos fazer H. 4/5 dividido por 2/5. O mesmo. Tanto faz. Pô, divisor, grande coisa. H. Então. A memória do velho não é boa, já tinha me esquecido das frações. 4/5, 2/5. 4/5 dividido por 2/5. Seria mais ou menos isso. Seria isso mais ou menos. Então, ao invés de descobrir o que dá isso daqui, né, fazer essas contas, a gente encontra uma maneira equivalente de reescrever isso daqui. Então, mantém a primeira fração, 4/5, e multiplica pelo inverso da segunda. 2/5 não, né, cara? 5/2. O 5 estava embaixo, passa para cima. E o 2 estava em cima e desce, o pobrezinho. Agora ele fica na sombra. Ou o 2 fica tentando carregar o 5, né? Tendo que carregar o 5 nas costas, né? Deve ser isso. Mas pelo menos tá na sombra, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Tá, e aqui a gente pode fazer aquela linda simplificação, mas lembra que o que na verdade tu tá fazendo é escolher dividir o 5 pelo 5 e multiplicar o resultado dessa divisão pelo resultado da divisão do 4 pelo 2. Que também dá para simplificar, né? É mesmo. Então 5 por 5 daria 1. E o 4 dividido por 2 dá 2. Então, a divisão, eu vou deixar, ó. Isso aqui, ó, esse 1 aqui vem do 5 dividido pelo 5, que eu escolhi fazer isso primeiro. E ó, eu multiplico esse 1 por 4 dividido por 2, pelo resultado, né, dos outros dois termos aí. Então 4 dividido por 2 dá 2. Logo, a resposta dessa coisa no final das contas é só o 2. Por que que eu escrevi o 1 vezes o 2? Só... caramba. Só para não ficar muito, não ficar muito corrido, né, a resposta aqui. Porque, na verdade, isso daqui a gente reescreveria, né? Vamos botar o 2 aqui. Eu sei, eu tô perdendo... não é que eu não tô perdendo tempo. Ó, já eu falando bobagem aqui. Não existe perda de tempo nenhuma. Eu não devo nada pra ninguém. Então, não tô trabalhando pra ninguém. Não tenho obrigação de entregar tantas questões resolvidas no dia pra absolutamente pessoa nenhuma. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 4/5, 5/2, né? Então, vamos escrever 4/5, mas não tão longe, não tão longe. Isso aqui está multiplicando, um asteriscozinho, ou só um xzinho pequeno, né? Está multiplicando 5/2. O que eu escolhi fazer? Neste caso, eu escolhi fazer 5 dividido por 5. Eu posso escolher a ordem com que eu vou fazer essas divisões e multiplicações. Então, eu escolhi fazer 5 dividido por 5 vezes o resultado aqui que vai dar entre o 4 dividido pelo 2. Foi isso que eu escolhi fazer. Então, isso aqui vai dar 5 por 5 dá 1. Ficaria 1 vezes 4 dividido por 2 dá 2. E por isso que essa coisa deu 2 no final das contas. Ou tu pode chegar e falar assim, foda-se, corta aqui, não quero saber o porquê das coisas. E a gente só vai ter o 4 dividido pelo 2. Tu pode fazer isso, a vida é tua. Eu não controlo ela e nem tenho interesse nenhum em controlar. Pensa do jeito que tu quiser. Vamos seguir então. A gente tem 2, né, de resposta. Acho que é um dos únicos aqui que não deu uma fração como resposta.
E os outros é história, né? A gente não precisa se preocupar. Já entendemos como fazer e é só isso que importa. Efetue as divisões. Tá, essas daqui... Aí tu viu a primeira. Tá, então a gente não faz a primeira. Então vamos fazer só a partir dessa. Vou dar só um zoomzinho aqui para não aparecer o resto do número. A letra B, essa é a 2, né? É a 2. Tá. Por que eu vou fazer? Porque aqui eu só tenho um número, tá? Eu tenho 4 dividido por uma fração. E aí fica interessante. Fica interessante, não é mesmo? Então, 2, letra B. Então eu tenho 4 dividido por uma fração que é 1/7. O que isso quer dizer? Bom, não quer dizer muita coisa, não assusta ninguém aqui nesse momento. Por que não assusta ninguém? Porque esse 4, tu pode escrever isso como sendo 4 dividido por 1. Tu pode, vai dar o mesmo 4 ali. E pra que tu vai fazer isso? Por que tu perderia tempo escrevendo 4 dividido por 1? Porque aí, se tu fizer isso, tu cai na regrinha que é uma fração sendo dividida por outra. E aí tu sabe como proceder, não é mesmo? Além de tu não ter alterado o valor do 4, continua sendo a mesma coisa, só que agora essa coisa aqui tu conhece, tu sabe como resolver isso daqui. Então é o que a gente vai fazer. Eu te falei, tu tá sempre tentando cair na regra geral, na forma geral ali, para conseguir obter a resposta. Tu tá sempre nessa procura. É que eu botei um dividido, né? 1/7. Ei, bobão. Pronto. Então agora sim a gente pode seguir a vida. 4 dividido por 1 está sendo dividido por 1/7. E aí, tu sabe como proceder, né? Mantém a primeira fração do jeito que ela tá. 4/1. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda seria 7, agora na parte de cima, dividido por 1. Ai, mas não precisa de tudo isso. Eu acho que precisa. Eu, na minha sincera e humilde opinião, eu acho que precisa. Tu sempre tentar ficar tentar chegar no geral, na coisa que tu aprendeu. Te ensinaram que isso daqui tu sabe responder e como tu fazer isso, né? Agora, isso daqui eu não vi ninguém te ensinando a fazer. 4 dividido por 1/7 eu não vi, eu não aprendi. Agora, 4 dividido por 1 dividido por 1/7, essa eu sei fazer. Tranquilamente eu sei fazer. Então, é o que a gente vai fazer, vai usar esse tipo de recurso aqui, né? Sempre que possível. Então aqui, basta multiplicar os numeradores. 4 vezes 7 dá 28, já conhecemos bem essa multiplicação. E 1 vezes 1 dá 1, não precisa colocar. Então, a resposta da B é 28. Vamos verificar exatamente, 28. Tem que fazer mais alguma? Então vamos para o outro lado aqui. Vamos pegar, às vezes, geralmente as últimas aqui apresentam alguma dificuldade. Claro, né? Mas é claro, lógico que tinha que ter. Então vamos fazer aí mesmo. Mas tu implica com as coisas, é muita implicância. É só uma anotação, tu tem que aceitá-la. Cara, eu não sei. A primeira vez que eu vi foi no livro de matemática, esse americano aí que eu tô resolvendo no ensino médio. E já não gostei. Eu vi e já não me agradei daquilo ali. Olhei essa anotação e falei, que desgraça é essa? E agora eu descobri que esse livro aqui também usa. Se eu tivesse feito esse livro primeiro, antes de começar aquele, eu ia ter sofrido aqui, mas daí não ia ter problema lá, né? Pois é, ainda bem que a gente resolveu resolver tudo isso daqui antes, fazer todo esse resumo aí do ensino fundamental, depois partir para o ensino médio, resolver todas as questões do livro de matemática do ensino médio, e depois brincar com a física de uma maneira mais agradável, né? Quando o cara já tem todas as ferramentas matemáticas ali à nossa disposição, aí fica muito mais fácil brincar com a física. Nos divertirmos bastante. Então aqui a gente tem 2 mais esse 1/3 aí,
E a gente representa dessa forma, vai ficar assim por enquanto, mas ele se ajusta. 2 1/3 dividido por 4 sétimos. 4 sobre 7. Isso aqui dá alguma coisa. O que dá eu não sei. Vamos ver se... Ai, porcaria, eu não quero fechar o programa, nem minimizar, nem nada. Vamos ver se ele entende o que eu quero que ele faça. Ele entendeu, muito bem. O que significa essa buçanha aqui? Veja bem, se eu tenho 2 1/3, é a mesma coisa que eu ter 2 mais 1/3 entre parênteses. Então eu tenho que resolver isso aqui primeiro. 2 mais 1/3 eu tenho que fazer primeiro, para depois dividir por 4 sétimos. Vamos só ver se está tudo certo. Está tudo certo. Então vamos lá. E eu tenho que fazer primeiro. Ai, que frescura. Bom, então se eu tenho que fazer primeiro, vamos fazer, né? 2, já vou escrever aqui, né? Mais 1/3. Tá. Como é que eu somo isso? Bom, vamos pensar que tem várias maneiras, né? Dá para multiplicar esse 2 em cima e embaixo por 3, já resolve o problema. Mas a gente pode seguir aquele raciocínio que esse número aqui, isso aqui saiu de uma coisa que era x mais 1, x mais 1 dividido por 3, né? Então, o x dividido por 3 deu 2. Primeira parte aí. O x dividido por 3 deu 2. E o 1 dividido por 3 está aqui, 1/3. Então, tá bom. Então, na verdade, essa não é a parte, né? A gente, então, vamos voltar no tempo. Vamos voltar com as coisas que aconteceram. E aí, não é isso. Aqui eu tenho 1/3. E aqui eu tenho mais x dividido por 3. Isso aí sim, saiu da onde? Saiu de x mais 3, x mais 1, né, desculpa. Saiu de x mais 1 dividido por 3. Então, fiz essa divisão, abri ele em duas frações. A única maneira dessa igualdade ser verdadeira é se o x dividido por 3 for igual ao 2. É o único jeito dessa igualdade ser verdadeira. Então, a gente escreve aqui embaixo. Então, x sobre 3 tem que ser igual a 2. Não tem conversa, não tem desculpa. Então, o meu x ele é igual a... Aqui multiplicamos os lados por 3. Então, 2 vezes 3 é 6. Meu x é igual a 6. Se o x é igual a 6, a fração original aqui, que gerou essa coisa, é quem? Voltando para trás aqui. X é 6, então é 7/3. Tá, e de novo, a gente tá voltando, utilizando aqueles... Ó, daí já não gostei. 7/3 aqui. Tá usando os conhecimentos de números mistos que a gente já viu e tudo mais, para chegar nesse valor que é a soma de 2 mais 1/3. Mas tu poderia falar assim, não, mas isso aí já tá forçando muito, né? Nozes. Então tu pode pensar que, bom, tu precisa de qualquer forma somar 2 com esse 1/3. Então eu preciso somar esse 2, mas eu não posso somar o 2 porque o divisor do 2 aqui é 1. Então o divisor, como é que é o nome, né? O denominador é 1. Então não dá para fazer essa soma. Os denominadores são diferentes. Então eu gostaria de reescrever esse 2. Adoraria muito reescrever ele como sendo alguma coisa que está dividido por 3, né? Então, alguma coisa dividido por 3 que deu 2, né? Alguma fração aí que dividida pelo 3 deu 2, né? Que daí eu não altero nada, eu só substituo o 2 por algo que o denominador é 3 e que eu consigo fazer essa soma e que continua sendo 2 aquela porcaria. Então,
É esse o teu pensamento, né? Substituir o 2 por algo equivalente, mas que seja uma fração aí. Então, de novo, só isolar o x, né? Desse jeito é mais fácil de seguir a linha de pensamento aqui, para chegar na resposta. Então, o meu x aqui, se eu for isolar essa variável que eu não conheço, o numerador dessa fração, vai ser, multiplica os dois lados por 3, vai ser 2 vezes 3, que é 6. Então, a minha fração, que eu vou trocar pelo 2 aí, é 6 sobre 3. Então, se essa soma aqui é 2 mais 1 terço, eu posso escrever isso como sendo 6 mais 6 terços mais 1 terço. Tá? Troquei o 2, encontrei uma fração que representa o mesmo valor, né? Então, 6 mais 1 terço, isso aqui vai dar quanto? 7. Isso dá 7 sobre 3. Lembra, tu tá somando, tu mantém o denominador e só soma a parte de cima. É diferente da multiplicação, que os dois, né, interagem, né? Tanto o numerador quanto o denominador eles vão se multiplicar, mas aqui na soma não, né? Tu mantém o denominador e só soma os numeradores. Então, 7 terços é a nossa resposta para essa soma aqui. Então tá aí, 7 terços. A gente volta para a realidade aqui e reescreve esta parte, tá? Então a gente já sabe quanto que vale isso daí. Então a gente tem 7 terços agora, dividido por 4 sétimos. 4 sobre 7. Isso aí vai dar alguma coisa, não é mesmo? Uma porcaria. Vamos organizar a brincadeira. 7 terços dividido por 4 sétimos. Tá. Aqui, de novo, a gente cai naquilo lá de manter a primeira fração. Então, 7 terços tu mantém e multiplica pelo inverso da segunda, né? Ou da que está dividindo ela, que vai ser 7 quartos. O 7 estava embaixo, vai para cima. E agora a gente tem isso daqui. E aí? Bom, isso aqui é 7 vezes 7, 49. Tem como fazer alguma simplificação antes de fazer a multiplicação? Olha, 7 porque é número primo, o 3 é número primo, então não, né, cara? Então não teria como dividir. 4 aí também não vai fazer muita coisa, não tem o que fazer. Então isso aqui vai ficar, a parte de cima é 49, dividido por 12. E se eu não me engano não tem uma simplificação para isso, né? Vai ficar desse jeito aí mesmo. Essa é a fração irredutível. E é isso, letra E, 49 sobre 12. Ah, cara, não é pra vir pra cá, pô. Eu tenho que aprender, uma hora eu pego o jeito. Tá aí. 49 sobre 12, exatamente. Tem que fazer mais alguma dessas? Não, né? Não, tá bom, tá bom. Aqui, essa divisão. 0 dividido por qualquer coisa, dá quanto? Ah, mas é uma fração, pouco importa. O valor dessa fração é um número. Esses 5 sextos é 0, alguma coisa. Então, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Né? Então, não importa o número. Ah, isso aqui é 0,27, 28, 36. Tá? Não interessa. 0 dividido por 0,27, 28, 36 vai dar 0. Muito que bem. De novo, tá? Só a continuação aqui, só para te entender bem as coisas, mas não, só questões parecidas demais. E essas aqui, a única coisa que tu tem que saber é que tu tem que fazer essa soma primeiro, tá? Primeiro isso daqui para depois fazer qualquer outra coisa. Mesma coisa que o cara tem escrito aqui, abre parênteses, 3 mais 1 meio, fecha parênteses. É isso que está acontecendo. É isso que essa anotação quer dizer, né? Então economiza aí de ficar
escrevendo mais e abrir parênteses e fechar. Então talvez é a única utilidade que essa notação tem. Ei, mas aí tu não podia falar isso, vai que isso aí seja muito importante. Pois é, vai que seja muito importante. E aqui ele está representando do jeito que a gente geralmente faz, né? Uma fração dividida pela outra, mas é a mesma coisa, ó. É essa fração aqui está sendo dividida pela de baixo. É a mesma coisa que tu ter um terço nessa representação, né? Com os dois pontinhos indicando a divisão, dividido por 2/5. Mesma porcaria, grande coisa, tá? Tu faria a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um aqui que não tem resposta, né? Esse daqui. 3 oitavos. Opa, 3 oitavos sobre 2 sétimos. Vou puxar pra cá. Essas aqui é só um adendozinho. 3 oitavos. Faz um risquinho pequeno, tá? O risco de divisão grande é no meio. É que tá indicando que aqui que separa. Essa é a parte de cima da tua fração. E aqui, depois desse risco maior um pouco, é a parte de baixo da tua fração. Então é sempre bom tu se atentar nisso. Ó, porcaria. 3 oitavos, 2 sétimos. Aí tu não guarda nada na cabeça. Sim, cara, eu tô falando, eu tô copiando, eu tô pensando na vida. Então é difícil guardar tanta informação na cabeça. Então aqui é o meio, né? Parte de cima da tua fração, parte de baixo da tua fração. E são duas frações de qualquer jeito. Então, qual é a regra? Mantenha a primeira do jeito que tá. Quem é a primeira? 3 oitavos, parte de cima, numerador. Então 3 oitavos aqui, multiplica pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda? 2 sétimos. Como é que eu inverto isso? Bom, o 7 está na parte de baixo da fração, ele vai para cima, pô. E o 2 está na parte de cima dessa fraçãozinha aqui, então ele vai para baixo. É só isso. Então, aqui tem alguma simplificação que dê para fazer? Não, também não tem nada não, né? O 3 e o 7, número primo. Tu não vai conseguir dividir nem pelo 2 nem pelo 8. Então, só faz a multiplicação mesmo. Então, 3 vezes 7 dá 21. E 2 vezes 8 dá 16. Né? Exatamente. E reescrevendo isso daqui da maneira que tu estava acostumado a ver. Isso aqui é a mesma coisa que 3 oitavos. Aí 2 pontinhos, né, para indicar a divisão. Dividido por 2 sétimos. Então só mostrando, né, do jeito que tu já estaria acostumado a ver. E de novo, nada demais, né? Já fizemos, tá aí. 21 sobre 16. Só mudou a cara, mas o jeito de resolver continua sendo o mesmo. 21 por 16, tá bom, tá lindo, tá belo. Mais alguma? Não, né, cara? A gente já entendeu isso aqui. Ah, eu não entendi. Bom, fica a recomendação de todos os vídeos que eu sempre faço, né? Se tu não entendeu, tu precisa fazer mais alguns exercícios. Se mesmo assim tu não entendeu, tu tem que recorrer a uma aula. Tu vai lá, pesquisa na internet. Esse assunto que é muito comum, tá? Muita gente tem dificuldade com frações. Eu tive muita dificuldade. E hoje em dia eu vejo que era só ter decorado 2, 3 regrinhas e nada disso teria acontecido. Não é impressionante como a gente percebe depois, quando ficar velho, que muitos dos problemas que a gente teve na vida se resolveriam de uma maneira muito simples. Tu ia perder o que? 20 minutos às vezes do tempo da tua vida ali, e tu resolveria problemas que tu sofreu um terror, cara. Terror na vida. E eu não tô falando sobre matemática. Então vamos seguir aqui, vamos lá. Calcule. Resolvido, tá? Não é grande coisa, tá? O que tu vai ter que fazer a parte de cima primeiro, resolver essa soma aqui de 1 mais 2/5, vai obter uma fração. E aqui embaixo também, né? Faça a subtração. Aqui vai obter outra fração e vai cair no caso geral ali. De não clicar no coisa de não, né? Que senão dá problema. Aí depois de fazer a fração, tu vai chegar nisso aqui, uma fração dividida por outra. Temos que fazer isso daqui? Não, né, cara? Só tá
agregando uns passos a mais, mas todos esses pedaços aqui que tu tem que fazer antes de chegar numa fração dividida por outra, a gente já fez. É o básico, é o mínimo, é o trivial. Não tem porquê. Ah, mas não sei o que, porque não sei o que lá. Tá, vamos pegar F aqui então, tá? Só pra te agradar. 1/4 mais 5/8. Vamos pegar F e vamos fazer. Só porque é só a continuação de tudo que a gente já viu. 1/4 mais 5/8. Opa, faltou a tinta. Só o que falta. Ué, o que deu aqui? Não é possível sincronizar as alterações. Verifique sua conexão. Faltou internet. Tá, e daí? O que importa? Que eu preciso de internet pra resolver isso aqui. Grande porcaria, cara. O cara precisa ter internet até pra usar a calculadora. Daqui a um tempo vai ser desse jeito. O senhor não tem internet, então não podemos utilizar a calculadora, que é um programa que já está instalado no computador e que não deveria depender da porcaria da internet. E não depende hoje, né? Mas eu só tô dizendo que vai chegar um tempo que tu não vai conseguir usar os programas sem estar conectado na internet. Sem estar sendo vigiado 24 horas por dia. Ó, peraí, vamos aproveitar e ver que hora. 1h11 já de tempo. Bom, 1/4, 5/8. Opa, cara. Esses comandos aqui é uma chatice, cara. E tu tá olhando pra isso. O meu problema é esse. Eu tenho duas áreas de trabalho e eu troco de uma pra outra por atalho. E aí tu acaba esquecendo das coisas. Tu dá Alt Tab, tu troca do Word pro livro, tu aperta Ctrl Windows e a setinha para direita, tu vai para a segunda área de trabalho, tu aperta Ctrl Windows, setinha para esquerda, tu vai para a primeira área de trabalho. Então é um monte de coisas para estar sendo feito ao mesmo tempo. 1/4, 5/8, e esses números estão ficando feios, hein? Será que é por conta do zoom aqui? Deve ser, né? O capricho também é importante. 1/4 mais 5/8. Tu queria que eu fizesse, eu vou fazer, né? Fazer uma pelo menos, só pra mostrar que não é grande coisa. 5/8, tararara, e tudo isso tá sendo dividido, tudo isso é a parte de cima da tua fração. Tá sendo e tá sendo dividido por 3. Puta que pariu. Puta que pariu. 3, 1/3. Então, 3. Já me acalmei, já tô sereno. 1/3. Tá bom, então é isso. Então tu vai fazer por partes. E essa é a chatice, né? Isso aqui vai ter que dividir em duas coisas. Primeiro, tu vai ter que resolver isso aqui. 1/4 mais 5/8. Só. Foda-se que não tem internet. Não vem sarnear, cara. Deixa eu escrever. Tu é retardado. Pra que sincronizar isso daqui? Tu é imbecil. Olha, cara, sério, cara. Não, mas bom, tu vai dizer o que, né? De um pedaço de lixo desse. É de graça, né? É de graça. O cara tem que se submeter a esse tipo de coisa aqui. É só o que falta, cara. Ó, ele não deixa tu usar a caneta. Se eu apertar o ESC aqui, ó, tu não fecha essa bolsa. Como é que pode, cara? Tudo tem que estar conectado. Que coisa estúpida, cara. Que coisa imbecil, que lixo, pedaço de lixo. Não é possível conectar. Cara, eu só tô escrevendo isso daqui, cara, não tô compartilhando. Olha, é um lixo, é um lixo, é um lixo, é um lixo, é um lixo. Será que eu vou ter que recorrer ao Paint mesmo, cara? É sério mesmo que tu vai fazer eu desligar tudo pra recorrer ao Paint? Porque não tem internet. Tá, o vídeo aqui eu já enviei. Vamos só apertar no YouTube aqui pra ver se vai.
Com certeza precisa atualizar mesmo. Tá certo, não tem internet. É o filho do uma. Tá, vamos lá. A gente tem que fazer, né, cara? Tem que sofrer. Nunca pensei que ia ver um troço tão estúpido que nem isso aqui. Quem é que programou um lixo desses também, né? Ai, ai. 5 oitavos. Então... é um mais, né? Não é menos. Então 1/4 mais 5 oitavos é a primeira coisa que tem que fazer. Bom, vai ter que encontrar frações aqui que tem o mesmo denominador. Tem um denominador comum, ou multiplicar essa fração aqui por 2 em cima e embaixo. E aí tu vai obter uma fração equivalente a ela. E tu vai obter o quê? Vamos botar o sinal de igual aqui. Então multiplica em cima e embaixo por 2, esse 1/4 aí tu vai ter 2 oitavos. Mesmo denominador, eu posso fazer essa soma aqui. 2 oitavos mais 5 oitavos. Isso aqui dá quanto, meu amiguinho? Isso aqui dá 7 oitavos, né? Soma numerador com numerador. Denominador com denominador. Denominador tu mantém, né? Não é que tu soma. Então a parte de cima dessa fração aqui é 7 oitavos. Então, vamos organizar aqui. Essa é a linha, isso aqui é a linha, ó. Então aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho um 8 embaixo. Que coisa feia. 7 oitavos, beleza. E parte de baixo. Tem que resolver esse pedaço de lixo aqui, né? Isso aqui é o que? É 3 mais 1/3. Que dá, né, da maneira rápida aqui, para multiplicar esse 3 por 3 e dividir por 3. Então vai dar 3 vezes 3 dá 9. Então já encontro a fração aí, uma fração equivalente ao 3 aí, rapidinho. Então 9 por 3, né? 9 terços é a mesma coisa que 3. Então dá para somar com esse 1/3. 1/3 aí. E o que eu vou obter? Eu vou obter o 10 terços. Tá aí. Tá feio, mas a gente já chegou no caso que a gente sabe resolver agora, né? Então, 10 terços. Como é que eu faço isso? Eu posso reescrever isso como? Ou de uma maneira equivalente, né? Mantenho a primeira fração do jeito que ela tá. 7 oitavos. Nossa, mas não tem um padrão, né? Tamanho dos números. Esse 8 tá torto, cara. Credo. Tá. 7 oitavos e multiplico pelo inverso da segunda fração. Quem é o inverso da segunda? Quem é a segunda fração? É o numerador aqui. Então, 10 terços vai ficar 3 décimos, né? 3 décimos. Posso fazer alguma simplificação aqui? Também não, né, cara? Não tem muito o que simplificar. O 7 e o 3 são números primos. Não tem o que fazer aqui de simplificação. Então tu vai ter que fazer as multiplicações já de uma vez. 3 vezes 7, conhecido nosso, 21. E 8 vezes 10, não tem coisa mais agradável do que multiplicar o número por 10, né? Talvez o problema não é multiplicar, o problema é conseguir escrevê-lo depois. Então, 8 vezes 10 é 80, né? Só boto o 8 e boto um 0 na frente. Então 21 sobre 80 é a nossa fração, nossa resposta final. Vamos ver se é isso mesmo? É isso mesmo. É bom acertar de vez em quando. 21 sobre 80. Calcule. Ah, não, obrigado. Ah, de novo, né? Grande coisa isso daqui. A gente já fez uma, a gente já viu que consegue. E é só o que importa. Potenciação. Que tem a ver? A gente já não viu potência? Já viu esse assunto, não viu? Já viu nesse livro aqui. Por que tá falando disso de novo? Até foi engraçado porque meio que coincidiu com o mesmo assunto que o livro de ensino médio estava revisando, né?
Então eu acabei gravando vídeo sobre potência e tudo mais resolvendo desse livro aqui. E o outro vídeo que eu fui gravar em seguida, que era do outro livro, falava sobre o mesmo assunto. Então era bem engraçado eu ter que tratar dos dois assuntos, do mesmo assunto em dois livros diferentes. Mas tá, potência, a gente já viu isso, né? Tem um expoente, significa que tu tem que repetir a base 3 vezes, nesse caso porque é um 3, né? E multiplicar aqui, essas repetições se tornam fatores de uma multiplicação. Ah, mas agora tem fração. Tá, mas a gente já viu essa regra também. A gente já viu isso aqui. A gente, pô, tu tem, qual que é a regra aqui pra coisa? Tu tem um número aqui. Tu tem, sei lá, uma base, vou botar um x e um y aqui, né? Tu tem x e tu tem y aqui elevado a um expoente z, por exemplo. Qual é que é a regra? Bom, tu pode fazer essa divisão primeiro, tu pode estar livre para fazer, ou tu pode fazer separadamente, elevar o x elevado a z e fazer dividido pelo y elevado a z, né? Então tu eleva os dois separadamente a esse expoente aqui. E da mesma forma que se tu vê uma coisa desse tipo, tu pode dizer, ah não, beleza, então eu posso escrever isso como sendo x dividido por y elevado a z. Então a gente já viu essa regra, a gente já fez essas coisas. Por que o livro tá voltando nesse... Ai cara, não é Alt Tab, poxa. É Ctrl Windows, setinha pra esquerda. Então, tá, a gente já viu essa regrinha aqui, legal. Ele vai mostrar para quê? Só porque agora ele vai envolver frações com esse assunto? Não sei. Para se elevar uma fração a um expoente, elevam-se o numerador e o denominador da fração a esse expoente. Sim, a gente já viu isso. O que tu tem que recordar? Bom, tá recordando. Legal, bacana. Também para as frações são válidas as observações. Toda fração elevada ao expoente 1 dá como resultado a própria fração. Sério? Sério mesmo? A gente já viu isso. Todo número elevado a 1 é o próprio número. 2 elevado ao expoente 1 é 2. Ah, mas a fração é um número, cara. Continua sendo um valor. Tu tem que olhar para a fração tipo 7 dividido por 9 e enxergar que isso aí representa um número qualquer. Qualquer não, né? Mas é 0, alguma coisa. Então tu tem que visualizar depois da divisão feita. Tu olha e fala, ah tá, isso aí é um número. Pronto. Então sim, se esse número aqui está elevado a 1, é o próprio número. Eu não entendi, né? Toda fração elevada ao expoente 0 dá como resultado o número 1. Tu já viu que todo número elevado a 0 não desconsidera o zero. A gente já fez um monte de questões sobre isso, a gente já entendeu o porquê, né? Mas então, todo número elevado a 0 é 1. E aí? Tu já falou isso, a gente já viu isso. Ah, mas agora ele tem que enfatizar para a parte de frações. Poxa, sério mesmo? A gente vai rever uma coisa ali? Tá bom, grande coisa que a gente já fez, coisa de potência. Não quero rever um negócio, obrigado a olhar de novo o mesmo assunto que eu já fiz. Ah não, mas agora é só frações, agora é diferente. Com certeza. E aqui, nessas questões aqui, ó, de novo, esse 1 mais 1 nono aqui, tu considera que isso aqui tem que fazer primeiro, para depois elevar ao quadrado. Essa notação te obriga a fazer isso aqui primeiro, tá? 1 mais 1 nono, tu tem que fazer primeiro isso daqui sozinho, para depois elevar o que sair daqui dessa coisa ao quadrado. Ah, é meio óbvio. Não, eu não sei. Eu só tô dizendo pra ti não reclamar depois e me falar, ai, mas eu não sabia. Pois é. E outra coisa, quando a gente vê um número aqui do lado de uma fração, é automático tu assumir que é 3, e que nem nesse caso aqui é 3 vezes essa fração. Cara, eu não... Cara, essa notação, sei lá, cara. Isso aqui tem que ser muito incrível. Isso aqui tem que
revolucionar a matemática para mim gostar desse tipo de coisa aqui. Mas é coisa que eu duvido bastante, mas enfim. Qual é que é o valor de 5 nonos elevado a zero? É um número elevado a zero. Ah, não é uma fração. Não, é um número, cara. É um número. 5 dividido por 9 é um número. Elevado a zero é 1. Pra que ele tá mostrando isso de novo pra gente? Acho que ele pensa que tu é burro. É, com certeza. Deve ser isso. Qual o valor de 5 elevado a zero dividido por 9? 1. 5 elevado a zero é 1. Não. Ai, o Bocó já tava irritado. O 9 não tem nada a ver. 5 elevado a zero vai dar 1, então vai ser 1 nono. Ó, tá vendo? Me irritei, me estressei. Aí deu problema. Aqui já começa o que acontece aqui. Isso aqui vai dar 1 dividido por 3 quintos. Que a gente vai escrever como sendo 1 dividido por 1, que está sendo dividido por outra fração. Então, escreve, né, cara? Escreve, tu tá reclamando as coisas, mas tu não escreve, tu não justifica, e aí? Só ficar olhando e reclamando vai ajudar alguém em alguma coisa? Não, claro que não. Então vamos lá. Então tem uma fração aí que está sendo elevada a zero e está sendo dividido por outra fração. Então, bota o sinal grandão ali, que não falei. E aqui a fração é 4 sétimos. Não. Burro. 4 sétimos. Tem horas que isso aqui não é útil, né? Tem horas que é, tem horas que não é. Então 4 sétimos não é Alt Tab, cara. 3 quintos aqui. Tá. 3 quintos. Vamos lá, tem que parar de reclamar das coisas, tem que sorrir mais, né? Falar, ai, tudo é belo, tudo é lindo, a gente não pode reclamar das coisas, a vida é muito agradável, não é mesmo? A vida é muito agradável, é verdade. Então, aqui o que tu tem? Vamos lá, parte de cima. 4 sétimos elevado a zero. Um número elevado a zero vai dar o quê? Vai dar 1. Vai dar 1, mas a gente vai escrever 1 dividido. Opa, esse 1 aqui já começou a ficar muito perdido. 1 dividido por 1. E nesse caso tu pode, porque 4 sétimos elevado a zero. Vamos lá, de novo, a gente escreve aqui 4 sobre 7, viu? Parei de reclamar, comecei a fazer as contas. 4 sétimos elevado a zero é a mesma coisa que 4 elevado a zero. Tu pode fazer assim, 4 elevado a zero dividido por 7 elevado a zero. E que dá o quê? 1 dividido por 1, tá vendo? Então dessa vez eu nem precisei forçar, né, aparecer a fração. Não. 1 dividido por 1, parte de cima e a parte de baixo. Bom, eu tenho uma fração, ou tenho um número elevado a 1. Então é o próprio número. Bom, nada mais, nada menos. 3 quintos. E aqui eu tenho uma divisão de uma fração por outra, que eu posso reescrever isso como sendo a primeira fração, ou a parte de cima, o numerador. O numerador está aqui. Vezes a parte de baixo, ou o denominador. Então o inverso dele, né? O inverso da segunda fração. Então o 5 está embaixo, ele vai para cima, e o 3 está em cima, vai para baixo aí, né? Então, como resposta, o que eu vou ter? 5 terços. É isso mesmo. Por que a gente resolveu essa questão, eu nem sei te dizer. Não, é porque essa aqui é um pouco mais interessante, né? Transformava a parte de cima em 1 e aí tudo mais. Mas é isso aí, ó, 5 terços. Vamos fazer mais alguma desse tipo? Não, com certeza que não. Frações simples e é coisa que a gente vai sempre usar, então já faz parte do nosso dia a dia. Se não faz parte do teu dia a dia as frações, ou tu fala assim, eu raramente resolvo uma conta que tem uma fração, porque tu tá
resolvendo muito poucas questões, tá fazendo muito poucos exercícios mesmo, pra te não tá vendo fração em tudo que é canto. Mas a gente vai seguir então, né? Essas outras questões dá pra deixar quieto, das 5 aí não tem porquê. Calcule o valor das expressões. Envolvendo potência, grande coisa, cara. 3 ao quadrado, 9, mas não. A gente já sabe. Raiz quadrada dos números racionais, a gente já viu. A gente já tá acostumado. Quando tu tirar a raiz de uma fração, tu pode separar isso como se, por exemplo, aqui. Vamos olhar para essa daqui por um exemplo. Raiz quadrada de 25 dividido por 49 é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 49. Tu pode reescrever dessa forma, a gente já viu isso também. Não é um assunto novo. Se eu segurasse isso aqui, eu gostaria que ele ajustasse para mim. Alinhou, obrigado. Então tá. Então, vou botar aqui 25 dividido por 49. Então, a raiz quadrada é toda essa coisa. Isso aqui tu pode reescrever. A gente só tá lembrando, coisa que a gente sempre usa, mas não custa nada, né? Tu pode reescrever isso como sendo raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 49. E aí isso aqui vai dar... Pera aí, pô. Isso aqui vai dar o quê? 25, raiz quadrada de 25 é 5. Qual o número que elevado ao quadrado dá 25? É o 5. 49 é 7. 7 ao quadrado, 49. E tá aí. Esses são os valores, tá? Só tô relembrando, né, pra gente ver as liberdades que a gente pode tomar quando tem esse tipo de conta aí. Mais alguma coisa? Nope. E a justificativa, né? O porquê que 5 sétimos é a resposta. Porque se tu elevar o 5 ao quadrado, tu volta a obter o 25. E se tu elevar o 7 ao quadrado, tu volta a ter o 49. Muito bem. Conclusão. Para se extrair a raiz quadrada de um número... Pera, vou diminuir um pouco o zoom aqui. De um número fracionário, extraem-se a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. É verdade. Funciona. Tu divide em duas aí. Dizendo coisas que a gente já sabe. É engraçado, né? Mas enfim. É uma revisão. Não custa nada relembrar essas coisas. Tá bom, tudo bem. Então, aqui, 9 4 nonos aqui, né? Tu tira a raiz quadrada separado do numerador e denominador e obtém aí o 2/3, lindamente. E aqui tu vai tirar do 1 e do 36, a raiz quadrada de 1 é 1. Qual o número que é elevado ao quadrado igual a 1? 1. Qual o número que é elevado ao quadrado igual a 36? 6. É a pergunta que tu tem que responder sempre, né? Calcule a raiz quadrada e... Não, obrigado, né? A gente já viu, já tá bom demais a raiz quadrada. Exercícios complementares. O que a gente tem de complementar aqui? Efetue as adições. Não, muito bobo, muito simples. Não, tô procurando uns enunciados mais legal aqui. Seja A igual a 1/3, B igual a 1/2, C igual a 2/3 e o D lá. Qual desses é maior? A mais C ou B mais D? Ninguém... pouco importa. Fácil demais, simples demais, a gente já viu, já fez questões, então a gente pode se dar o luxo de abandonar. O que é engraçado, né? Porque nos outros 2 livros que eu tô fazendo eu não posso me dar o luxo de pular questões. A proposta é eu resolver todas, né, dos outros livros, então eu não posso olhar para uma lista e falar, essa daí, esse a gente já viu, a gente já fez, é tão simples e a gente já resolveu um monte dessas. Não, eu simplesmente tenho que sorrir e falar, vamos resolver mais uma questão. Muito divertido, né?
E o livro de matemática que eu tô fazendo no ensino médio é uma lista longa de questões. Poxa, 80 e poucas questões e tu não pode pular nenhuma. Tu vai falar assim, ah, essa daí, cara, é quase igual a última que a gente resolveu. Não, não. A gente vai resolver. Só que aqui, como é uma revisão, a gente pode se dar o luxo de olhar e falar, não, não, obrigado. Aqui efetuar as adições, aqui a única coisa que tu teria que fazer, né, é reescrever esse 3, por exemplo, na A aqui, como sendo uma fração, né, e o divisor sendo 4 para te poder fazer o denominador, eu sempre confundo as coisas, mas para te poder fazer essa soma, né. Então, isso aqui ficaria 12 dividido por 4, que é a mesma coisa que 3. Representa o mesmo valor, né? Daí dá para te fazer a soma. 12 mais 1 dá 13 e o denominador você mantém o 4. Então, viu? Sabemos, entendemos, muito legal. Efetuar a subtração, também muito obrigado, a gente passa, já foi-se o tempo. Efetuar a multiplicação, muito obrigado, não. Efetuar a divisão, também, já entendemos como é que faz. Calcular aqui, não, já vimos também, muito obrigado. Também, essas daqui é só maior, né? Só as questõezinhas maiores, mas não, muito obrigado. E calcular a potência a gente já viu também, não tem porquê. Sendo m 1 meio e n 1 terço, calcule. Não, obrigado. Calcule a raiz quadrada dos números aí. Não, também já vimos. FUVEST, São Paulo. 9 sétimos menos 7 nonos. Pois é. O que dá pra fazer? Não dá pra fazer rápido, né? Vamos pros testes, vamos tentar respeitar um pouco, né? Vamos tentar fazer um pouco das questões, vamos ter um pingo de respeito pelos testes. Então, 9 sétimos e 7 nonos. Vamos lá. 9 sétimos menos 7 nonos. Só inverteu, né? Só inverteu. Vamos só ver se tá tudo certinho. 9, 7, 7, 9. Tá. Então, a gente tem que encontrar duas frações aí que sejam equivalentes a essas daqui, só que o denominador seja igual. Então, vamos tirar o MMC de 7 e 9. Seguir o ritual padrão aqui nosso, né? 7 e 9. O mínimo múltiplo comum aqui desses números. Buçanha mesmo. Então, o mínimo múltiplo comum. Vamos lá. 7 por 3. Por 2 não dá. A gente começa dividindo por 3. 7 não dá para dividir. 9 por 3 dá 3. 3 de novo. Aqui o 7 não tem o que fazer, né? Número primo. O 3 vai dar 1. Aqui dá por 7. É o que dá para fazer. Então, aqui vai dar 1. E aqui dá 1. Então, corta ali. Aqui vai ser 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá para escrever assim. Vezes o 7. E isso vai ser igual a quanto? 3 ao quadrado é 9. 7 vezes 9 é 63. Tá? Então a gente sabe que o denominador das frações equivalentes a essas é 63. Então, já vamos fazer um pouco mais direto aqui, né? Diz que a gente vai ter um pouco mais de respeito pelos testes, mas não significa que a gente vai fazer devagarinho, né? 63 nas duas frações equivalentes a essas que a gente vai gerar e 63 aqui. Tá. Então, a gente pegaria esse 63 e dividiria pelo denominador da fração antiga, que é 7. Então dá 9. E tem que multiplicar pelo numerador da fração antiga para obter o novo numerador da fração aqui, que é equivalente àquela. Então 9 vezes 9, 81. 81. Aqui, para a segunda fração, que é equivalente a essas 7 nonos aqui,
7 noveavos, deve ser, sei lá, uma coisa assim. Aí tu pega o 63, divide por 9, 63 por 9 dá 7, e tem que multiplicar por esse 7 para encontrar o novo numerador aqui da outra fração. Então, 7 vezes 7, 49. Eu acho que é isso. Então, agora fazer essa subtração. A gente vai ficar com a parte de baixo, tu mantém o denominador aí, porque é o mesmo, né? 63, 81 menos 49. O que vai dar essa brincadeira aí? 81 se fosse menos 50 daria 31, né? É o que sobrar. Mas é 49, então sobra 32. 32 aqui. Tem como encontrar algo mais? Tem como simplificar isso mais? Cara, o 63 é 3 vezes 21, não é? 3 vezes 20 dá 60. 3 vezes 1, 3, 63. Então, o 63 dá para dividir por 3 e por 21. Mas se ele dá para dividir por 21, ele dá para dividir por 7 também, né? Então, o 32 dá por 4, dá por coisa, não dá por 7. Então não tem. Eu acho que a fração irredutível seria essa daqui. Mas é um achismo meu, é o que eu acho. Vamos verificar se tem essa opção. 32 sobre 63. Tem mesmo, tá aqui. Que bom, acertamos então. Estamos felizes com isso. Um pouco, mas estamos felizes. Tá, se o meu x é igual a 2 terços, o y meio, então x mais y é igual a... Só tá te mandando somar 2 terços mais 1 meio. Grande coisa. Não vamos fazer. Coisa muito tranquila. Ah, mas a primeira tu fez. É, mas a primeira eu tava inspirado. E aqui já não tô tanto. Agora tô mais crítico. Então vamos lá. Se o A é igual a... Não. A mais B não. Obrigado. Não valeu. A diferença entre 5 meios menos 1. Só que não é só 1, né? É abre parênteses, 1 mais 2 terços, fecha parênteses. Também pouco importa, né? Quem se importa? A expressão 5 mais 7 é igual a, não sei. Uma multiplicaçãozinha boba, a gente vai pular. A gente precisa de assuntos mais importantes do que esse, né? Coisas mais divertidas. Numa prova, um aluno fez os seguintes cálculos. Olha o que será que o rapaz fez. 3, ele tinha que 3 sétimos vezes 7 quintos e ele obteve 3 quintos. Tá, para essa primeira parte, tá bom. Esse primeiro aí tá certo, ok. O segundo, aqui, é justamente aqui ele errou, né? Aqui tu tem uma multiplicação. Aí tu poderia escolher a ordem das divisões que tu ia fazer. Ele escolheu fazer 7 dividido por 7 e multiplicar por 3 quintos, né? 3 dividido por 5, 7 por 7 dá 1. 1 vezes 3 quintos, no final das contas só sobrou isso aqui. Só que na soma não, né, meu amor? Na soma tu não pode fazer isso. Não tem como simplificar. Lamento, mas errou. Acontece? Acontece. Mas foi aqui o erro do rapaz. Isso aqui é um mais, não é um vezes, meu jovem. Então a resposta, inclusive a resposta disso daqui não é tão agradável. Como é que eu faria isso meio rápido? Vamos lá. Se eu multiplicar essa fração por 2, tanto em cima quanto embaixo, eu vou ficar com 4 dividido por 18. E essa daqui, se eu multiplicar por 9, tanto em cima quanto embaixo, eu vou ficar com 9 dividido por 18. Então, 4 mais 9 dá 13 por 18. E essa é a resposta seria, né? 13, esse 2 nonos aí, mais 1 meio, é igual a 13 sobre 18. Eu sei que eu fiz rápido, eu sei que eu fiz de cabeça e tudo mais, mas né? Vamos escrever aqui. Ninguém tem obrigação de acompanhar as coisas que eu tô fazendo de cabeça. Então a gente teria essa soma, né? 2
dividido por 9 mais 1 meio, né? É isso aí? Acho que é isso. Vamos voltar para cá. 2 sobre 9 mais 1 meio, exato. Então, o que eu fiz aqui para igualar, encontrar frações que são equivalentes a essas duas aqui e rápido, tá? Eu peguei multipliquei a primeira fração por 2, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Aí eu vou ficar com 4 dividido por 18. Ele vai dizer assim, tá, mas e que grande utilidade tu teve em fazer isso? De que isso te ajuda? Bom, se eu multiplicar essa fração aqui por 9, nota que tu também vai ter 9 vezes 2, aqui tu teve 2 vezes 9, vai dar o mesmo denominador, né? Então o que eu faço embaixo tem que fazer em cima também. Então eu vou conseguir, aqui nessa outra eu faria 9 vezes 1, e eu não é expoente, né? Só botei pequenininho para indicar que eu estou fazendo a multiplicação. Então 9 vezes 1 aqui vai dar 9, e olha o que acontece com o teu denominador, 18 também, 2 vezes 9 dá 18. Então, na verdade o que acontece é, tu vai multiplicar e dividir a tua primeira fração pelo denominador da segunda, e vai multiplicar e dividir a tua segunda fração pelo denominador da primeira. Se tu fizer isso, seguir esses passos, tu vai já obter direto duas frações que são equivalentes às frações iniciais, com a vantagem dos denominadores aqui seriam os mesmos para as duas, o que te proporciona fazer essa soma muito tranquila. Então 4 mais 9 dá 13, e aqui dividido por 18. Essa seria a resposta que o carinha teria que obter ali. E esse é o caminho que a gente sempre faz para chegar para resolver? Não, né? Aqui tu teria que determinar o MMC entre 2 e 9, ou 9 e 2. Depois tu teria que anotar, e o MMC, se tu fizer isso, tu vai ver que entre 9 e 2 vai dar o 18. Então eu só adiantei o processo, né? Aquilo ali é uma maneira rápida de fazer a mesma coisa, só que tu corre o risco, né, de errar, né? Essas multiplicações, fazer alguma coisa errada. E por aqui, seguindo todo passo a passo, tu não teria problema, né? 2 dividido por 2 dá 1, o 9 tu não tem o que fazer, tu mantém. Agora tu tenta por 3. Então 9 por 3 dá 3. Aqui mantém 1 de novo, né? Já está pronto. Divide por 3 de novo, aqui vai dar 1. E aqui dá 1. Logo o MMC entre 2 e 9 daria 2 vezes 3, que é 6. E 3 vezes 6 é 18. Então tá aí. E depois tu teria que, né, botar esse 18 nas duas frações aí e multiplicar o valor da divisão do 18 pelo denominador antigo da fração que tu quer escrever uma fração equivalente, e multiplicar o numerador da fração antiga por esse valor aí da divisão. Tu já entendeu, tu já sabe, né? Tu assistiu o vídeo até aqui, tu já viu que a gente fez 200 vezes. Esse aqui é o processo rápido, né? Multiplica o denominador de uma pela outra fração, a parte tanto em cima quanto embaixo, e faz o mesmo processo com outro denominador na primeira fração. E tu consegue as frações equivalentes aí. Tá, mas essa é a resposta. Ninguém perguntou essa resposta pra gente, eu só fui fazer, só por não ter o que fazer, né? Então podemos concluir que ele acertou a primeira. Se eu tivesse lido as alternativas, se elas não tivessem a resposta, a gente teria feito muito mais rápido, né? Ele acertou apenas a primeira questão? Sim, né? A segunda a gente já viu que ele errou. Ele acertou apenas a segunda? Não, então qualquer outra alternativa tá errado. E aqui uma pergunta interessante, ó. A metade de 5/8 é? Bom, interessante essa pergunta, realmente interessante. A metade de 5/8. Vamos escrever mais aqui. Eu tenho 5/8 e ele quer saber o valor da metade deste número, ou seja, 2.
Se eu te pergunto qual é a metade de 6, como é que tu representaria? 6 dividido por 2. Então, se eu te pergunto a metade de 5 oitavos, que tudo isso é um número, não esqueça disso, tá? Ah, mas é uma não, isso é um número. Faz essa divisão, tu vai obter um valor. Então, ele está te perguntando a metade deste valor, ou seja, tu faria metade do valor aí, né? Então, metade é dividido por 2. E é o que é a maneira como eu estou representando aqui. Metade de 5 oitavos a gente escreve assim. Então, a gente não está num caso ideal aqui, né? Porque eu tenho uma fração sendo dividida por um número só, né? Não é uma fração. Então, a gente vai forçar esse 2 aí. Forçar um pouco a barra. Eu vou ficar com o quê? Com 5 oitavos dividido por 2, dividido por 1. Vamos forçando a barra para quê? Para cair naquela situação que a gente já viu lá, né? Uma fração dividida por outra. E aí tu basta manter a primeira fração do jeito que ela tá, 5 oitavos aqui, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. E que inverso é esse? Bom, se o 2 está em cima, ele vai passar para a parte de baixo, que vai ser o divisor, ou o denominador. E o 1 estava embaixo, vai para cima. E é isso, simples assim. Então, metade de 5 oitavos é 5, né? Agora é só multiplicar, e de novo, multiplicar é fácil. 5 e 2 vezes 8 é 16, não tem como simplificar mais do que isso, porque 5 é um número primo, né? Então, o único jeito de tu fazer essa divisão, fazer uma simplificação, era se tu pudesse dividir tanto em cima quanto embaixo por 5. Não é o caso, não dá para dividir o 16 por 5. Então essa é a fração irredutível. Irredutível, 5 sobre 16. Ou 5/16avos, deve ser. E tá aí, letra C, viu? Então é isso que a gente está procurando, questões um pouquinho diferentes, um pouquinho mais difíceis, que são divertidas também, né? E é isso, o resultado de... Tá, isso aqui de novo é a mesma porcaria, a gente já viu. Mas é difícil fazer. Não, cara, é só somar 1 mais 1/4. E aí esse 8 aqui, tu ia olhar pra ele e falar, 8 não dá, né? Mas 8 dividido por 1, aí ia ficar bonito. É só isso que tem que fazer. Tá, 9. Se o P é 3/4 e o Q é 2/5, então... Não. Grande coisa. E aqui de novo, né? Tem que resolver isso aqui primeiro. 1 mais 1/3, faz essa soma, depois eleva ao quadrado. Grande coisa. Estou impressionado, mas não tanto, né? 11. Calculando os números A e B, tarará, concluímos que a vida é bela, só isso. 2 elevado a 0, até vamos dar uma olhada nessa expressão aqui. Esse 2/5 elevado a 0 é 1, já de cara é 1. E aqui mais 1/5. Então, só fazer 1 mais 1/5, que seria... Vamos multiplicar esse 1 aí por 5 e dividir por 5, fica 5 sobre 5 mais 1/5. Então ficaria 6/5. Essa é a resposta. Simples assim. Cadê você? Tá aqui. Ele só... Até, o bom, né, que pelo menos esse livro aqui, alguns pedaços ele mostra, né? Então aqui, ó, fração elevada a 0 vai dar 1. Só tem que somar aqui 1 mais 1/5. Esse 1 tu tem que transformar numa fração, que o denominador é 5. E que fração é essa? Que número dividido por 5 dá 1? Então ficaria 5 mais 1, né, os numeradores. E o denominador é 5, né, obviamente. Então, bacana. 13. O resultado dessa fração, de novo, tem que fazer esse 1 mais 9 sobre 16 aqui primeiro, para depois. E essa daqui até que é manjada, né? Porque tu tem que somar 1 mais o 9 sobre 16. Então o teu divisor tem que ser 16. Se tu multiplicar esse 1 por 16, dividir por 16, tu já tem. Vai ficar 16 mais 9 dá 25. Então a parte de cima da tua fração, que é o resultado dessa soma aqui, vai ser 25.
E o denominador tu mantém o 16, vai ser 25 dividido por 16. Logo isso aí tu vai tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador separado. Então 25 vai dar 5, 16 vai dar 4, 5 quartos é a resposta disso daí. Cadê você? Está aqui. Ah, você só está falando. Sim, porque isso aqui é uma coisa que a gente já viu, né? Uma repetição das coisas básicas, não vai perder tempo. Mas eu leio os enunciados para ver se a gente encontra algo diferente, né? Algo interessante de fazer. Se o A é igual a 1 meio, escreva V. Verdadeiro ou falso? Tá, o A é 0,5. 1 meio, 0,5. A é maior que A elevado ao quadrado? Não. Não. Não, o A é. Tá, o A é maior que o A elevado ao quadrado, sim. Por que o A é maior que A elevado ao quadrado? Se o A é 1 meio, né? Vamos botar aqui. O A é igual a 1 meio. Devia ter escolhido o outro A, né? o maiúsculo, né? Tá, o A é 1 meio. Então ele está te dizendo o seguinte, que 1 meio, ou seja, o A, isso aqui é maior do que 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio elevado ao quadrado. Por que essa afirmação é verdadeira? Porque se tu elevar 1 meio ao quadrado, agora tu vai ter 1 meio aqui, maior do que quem? O 1 elevado ao quadrado vai dar 1, continua sendo a mesma coisa. Só que agora é 1 dividido por 4, né? 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, de fato, 1 dividido para duas pessoas, cada pessoa vai receber um pão dividido para duas pessoas. É uma situação muito melhor tu ter só um pão, o mesmo tamanho de pão, e ter que dividir para 4 pessoas. Então, percebe-se que 1 meio é maior do que 1 quarto. 1 meio é 0,5, 1 quarto é 0,25. É isso. Tá bom, a afirmação é verdadeira. Vamos para cá. Segunda afirmação. O A é menor do que o A elevado ao cubo. Não, né, cara? Não tem como o A ser menor do que A elevado ao cubo. Porque o A, 1 meio, já é maior do que o A elevado ao quadrado, que é 1 meio elevado ao quadrado. Imagina quando tu elevar ao cubo. 2 elevado ao cubo vai dar 9. Então, isso aqui ficaria 1 meio maior do que quem? A elevado ao cubo vai dar o quê? 1 sobre 9. Não, 8, né? Desculpa, é 2 ao cubo, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Não é 3, eu tô viajando. Mas de novo, ó, tu tem um pão e aqui nessa situação tu tem que dividir ele para duas pessoas. Cada pessoa vai pegar um pedaço bem maior do que aqui essas 8 pessoas dividir o mesmo pão. Não tem como, né, cara? Não tem como comparar isso daí. Então, é completamente falsa essa afirmação do A ser menor do que A elevado ao cubo. Porque aqui é uma fração, né? Se o A fosse 2, por exemplo, só isso, só um 2, aí isso aqui seria mentira, isso aqui seria falso. Tu dizer que 2 é maior do que 2 elevado ao quadrado, mas nos casos que a gente tem uma fração, aí já muda completamente a situação. Obtemos. Tem mais outra afirmação aqui. A elevado ao cubo é maior que A elevado ao quadrado? Não, não. 1 dividido por 4, ou melhor, o A ao cubo é 1 dividido por 8. Tu está dizendo que 1 dividido por 8 é um número maior, vai dar um número maior do que 1 dividido por 4, que é A ao quadrado. Não tem como, né? É farso. E aí a gente segue a vida. P elevado ao quadrado. Não, obrigado. Tá, isso a gente já entendeu. Dados os números. Então. B menor do que A, não sei. Talvez, pode ser. Se eu parar pra olhar, eu te digo. Expressões com números racionais. Interessante, chegamos em um novo conteúdo. Então o que a gente vai fazer, já que chegou no novo conteúdo, é parar por aqui e continuar no próximo vídeo já nessa parte. Então muitíssimo obrigado pela sua companhia. Eu lamento que eu não esteja resolvendo tantas questões nessa parte aqui, mas é porque infelizmente a gente já viu isso, né? Um monte de vezes antes de chegar nessa parte. Então não teria por que eu parar e ficar olhando e falar:
Nossa, essa parte, isso aqui é realmente importante. Não, isso aqui a gente já sabe fazer. Se a gente não soubesse, a gente não teria chegado até aqui. Então, muito obrigado pela sua companhia e sim, nos encontraremos em qualquer canto da internet por aí, em qualquer dia, qualquer hora, não sei. Mas podemos nos encontrar. Existe sempre essa possibilidade. Então, até mais.